Sejam bem-vindas todas as sereias! Sejam bem-vindas todas as piranhas! Eu sou a Andy, nômade digital, há mais de 2 anos na estrada e até agora já foram mais de 51 cidades em 23 países. Eu tô falando com vocês de São Francisco, Estados Unidos. Eu sou a Liz e eu vivo na estrada há quase 4 anos. Eu já estive em 25 países e 17 estados brasileiros. Tô viajando o Brasil desde o início da pandemia e falando com vocês agora de Belém do Pará, Brasil. Esse é o Transatlânticas, um podcast pra você, mulher que quer ser uma viajante ou acompanhar as rotinas e descobertas de 2 nômades. E no episódio de hoje, o segundo dessa temporada, nós vamos falar sobre a pergunta que mais fazem pra gente. Mas você vai sozinha? E aí, amiga, quantas vezes já nesse ano você ouviu essa pergunta? E olha que a gente tá gravando no dia 31 de janeiro de 2023. 31 de janeiro. E eu devo ter escutado essa pergunta pelo menos 3 vezes essa semana. E já são mais de 2 anos na estrada. Eu acho até estranho se eu não receber essa pergunta, sabe? Tipo, nossa, eu até tá espero. Eu brinco que é um diálogo que eu espero. Do tipo assim, não, aí eu subi de Porto Alegre até Belém do Pará de Kombi. Aí eu fico esperando a pessoa falar, mas sozinha? Aí eu falo, sim, sozinha. Aí vem que coragem ou corajosa. É o mesmo diálogo, é um recorte sempre igual. A conversa que a gente tem com as pessoas que a gente acaba de conhecer é sempre igual. Nossa, e o que é que você faz? Primeira coisa, o que é que você faz? Aí você faz, não, sou nômade, trabalho com isso. Que bacana. E você tá viajando sozinha? E aí quando a gente fala que sim, a pessoa não satisfeita, ela pergunta, mas desde o começo? Porque ela não consegue entender que você saiu sozinha. Você começou sozinha. Então sempre tem umas, você vai sozinha? Você vai sozinha, você tá sozinha, mas há todo esse tempo sozinha, o lance do sozinha incomoda muita gente, né? E aí, por causa disso, a gente resolveu, então, separar nesse episódio alguns comentários sobre isso de estar na estrada sozinha. Nós vamos falar de prós, contras e algumas coisas que a gente só descobriu que a gente tava sozinha. Então, coisas que a gente imagina que não teria passado por e não teria descoberto se tivesse aí viajando de casal ou com uma amiga, enfim. Então, vamos começar pela parte boa? Andy, eu sei que você separou aí 3 prós pra falar pra gente, né? Então, 3 pontos positivos de estar na estrada sozinha. Vai lá, amiga. Tem uma coisa que o pessoal não entende e que pra mim é muito, muito libertador. E pra mim é o maior pró de poder viajar sozinha, que é tomar decisão rápido, fácil, sem validação. Eu posso escolher ir embora, eu posso escolher ficar, eu posso mudar meu destino. Você que me acompanha de muito perto, você sabe que às vezes eu falo, não, amiga, mês que vem eu tô em tal lugar. E aí eu só te ligo e falo, então, a passagem tava tão barata. E como só tem eu não preciso dessa validação, eu não tenho que pesar outra pessoa. Eu não tenho que pesar outros desejos, eu não tenho que pesar outras vontades, outras prioridades. Eu consigo tomar decisões rápidas ou não. Ou demorar pra tomar decisão. Ou fazer, não, essa semana eu não vou decidir nada. Essa semana eu vou viver. Semana que vem, quando eu estiver bem comigo mesma, eu tomo decisões. Sim. Então, pra mim, essa é a coisa mais legal de estar viajando sozinha. Tudo é rápido, leve e fácil. Fácil, né? Eu concordo muito. Na vida na Kombi, eu acho que isso ficou mais claro ainda pra mim. Porque era literalmente só sentar atrás do volante e sair dirigindo. Não precisava falar com ninguém, não precisava nada, sabe? Realmente. E o 2? Nossa. Outra coisa que conta muito a favor e que por estar sozinha, só acontece porque eu tô sozinha, é que eu me exponho a espaços, pessoas e ambientes que eu ficaria numa bolha se eu tivesse com outra pessoa. Isso me permite viver muito mais uma cultura local, conhecer outras culturas. Talvez eu sequer ficasse em hostel se eu tivesse com outra pessoa. Se eu estivesse viajando acompanhada, o que inclusive mata metade das histórias que eu vivi. Porque quando você tá com outra pessoa, quando você tá viajando, você tem uma pessoa que tá ali com você pra conversar, pra viver experiências, e você não tem necessidade de muitas outras interações. Que é muito diferente quando você tá sozinho. Você se expõe a coisas, a ambientes, e também tem um espaço que as pessoas se aproximam quando você tá sozinha. Sim. E te acolhem também, né? Eu sinto muito isso quando você tá sozinha, a galera vem almoçar na minha casa. E quando você tá com mais 3 pessoas, peraí, né? São 4 pessoas pra almoçar na minha casa, uma coisa assim. Eu percebo muito isso também. Como eu tô no Brasil, como eu tô viajando no Brasil, é muito fácil pra que amigos meus... Liz, vou te encontrar na Bahia.
Lizzy, vou te encontrar em tal lugar. E aí, nesse ponto, é difícil, porque a gente, enquanto nômade, a gente chega num lugar pra viver naquele lugar. A gente vai estabelecer uma rotina, não como um morador que cresceu na cidade, não, nunca, claro que não, mas tentar estabelecer uma rotina de quem tá vivendo ali, né? E essa galera chega, geralmente, com uma energia muito de turista. Então, esse desencontro também do estilo de viagem fica muito gritante pra mim quando isso rola. Quando eu vou encontrar alguém que tem essa coisa do turismo, pra ficar pouco tempo na cidade, quer aproveitar muito a cidade, que é diferente de quando eu tô na mesma cidade e encontro amigos nômades, porque daí tá cada um vivendo seu nomadismo, faz algumas coisas junto de vez em quando e segue em paz sozinho. As pessoas tiram férias, as pessoas se programam pra estar ali. E é diferente da gente, porque a gente não vai parar. Às vezes para programado pra receber aquela pessoa 1, 2, 3 dias. Sim. Acho que tá acontecendo comigo agora, né? A pessoa ela veio me encontrar aqui em São Francisco numa expectativa de que eu fosse estar dedicada meu tempo a ela. Eu, assim, chuchu, tô trabalhando, minha vida não para. A minha vida é igual a vida de qualquer pessoa numa cidade, só que eu vou me mudando, mas eu continuo tendo rotinas, trabalho, compromissos, responsabilidades. E eu não tenho essa energia de, nossa, o dia tá lindo lá fora. Não, eu tenho que sair porque amanhã vai chover e eu vou embora depois de amanhã. Não. E eu sempre posso voltar, e eu sempre posso ficar mais uma semana, mais um mês, dependendo dos vistos. Sempre dá pra ficar mais, então... Sim. Mas esse segundo ponto de conhecer pessoas... pensa se você tá sentada num bar com uma amiga, você e uma amiga conversando. Vocês vão passar a noite no bar, vocês vão conversar, vocês vão se divertir. Se você vai sozinha pra um bar, vira um mundo de possibilidades de pessoas que você pode conhecer. Exatamente, que vão vir, que vão interagir contigo, ou que você pode tomar a iniciativa e interagir também. Eu gosto muito de conversar com a pessoa que trabalha no bar. Muito. Sentar no balcão. Sentar no balcão até de café. Sentar no balcão de café, fica batendo papo com o barista. Eu amo. E aí quando alguém vê você, isso é dica, viu? Dica de nômade. Quando alguém vê você interagindo com a pessoa do bar, ela se sente que tá sozinha também, ela vai e faz parte da conversa. Sim. Gente, eu conheci muita gente incrível. É verdade. No mundo todo. Só fazendo isso, só porque eu tava sozinha. Então pra mim essa é a segunda maior vantagem, que eu já puxo pra terceira, que é talvez a minha favorita. Que é a minha solitude seletiva. Eu tenho certeza que deve ter muita foto minha espalhada por aí de liberdade ou solidão, minha sozinha, fazendo um monte de coisa. Mas eu escolho se eu quero usar a minha bateria social ou não. Sim. Não, só porque é muito claro pra gente, né? Que nós duas somos nômades, mas só pra explicar. Fazendo um monte de coisa, gente. Desde indo tomar um café na padaria, até bar, barra balada, tipo... Todos esses espaços, restaurante, isso. Sozinha, de noite. Eu já saí dia dos namorados sozinha. O negócio de estar nômade, de ser nômade, é que estar sozinha é questão de escolha. Eu posso ir pra um party hostel, como eu já fiz, quando eu quero, eu quero ver gente, eu quero interagir. Eu vou pra um party hostel, eu vou morar 10 dias num party hostel. É festa todo dia, gente todo dia, tem coisa pra fazer, tem programação de manhã, de tarde, de noite. As pessoas estão naquela energia. Eu não quero ver gente de jeito nenhum. Eu vou pegar um Airbnb bonito, que tem uma janela, que eu vou fazer um café, sentar e ficar ouvindo Marisa Monte, Chico Buarque, vivendo minha vida, minha introspecção. Então, pra mim, esse é o terceiro pró, talvez meu favorito, que é escolher estar sozinha ou acompanhada. E até em fases, né, amiga? A gente tem muito, eu e tu, o mesmo estilo, assim, de separar quase que o ano em ciclos. Tais meses eu vou trabalhar muito, tais meses eu vou dar uma curtida maior, tais meses vai ter lançamento, e tais meses, enfim, a gente vai ciclando o nosso ano, né? E aí fica muito mais fácil, realmente. Tipo, não, nesses meses aqui eu vou estar parada num canto pra trabalhar, produzir muito, e esses outros meses eu vou fazer uma coisa mais dinâmica, me mudar mais e tal, e aproveitar um pouco mais e ser um pouquinho mais turista, entre várias aspas aqui eu tô fazendo com a mão, pra quem não tá nos vendo, porque é isso, assim, de soltar um pouco mais a rotina, trabalhar um pouco menos, enfim, mas a gente não para, né? Uma coisa que eu tava pensando enquanto você tava falando é que essa, inclusive, foi uma das minhas grandes motivações de sair pra estrada, de ser nômade. Eu gosto de saber como é que eu vou me comportar
Ou, tipo, como é que vai bater em mim? O que vai acontecer comigo estando numa cultura completamente diferente, estando no meio de pessoas que pensam completamente diferente de mim, estando no meio de um estilo de vida completamente diferente. E querendo ou não, quando você tá com uma amiga muito próxima, é muito mais fácil de você se manter naquele estilo que você já levava as coisas, a parte do que tá acontecendo ali, né, no todo. Tudo, né? É língua, é comida. Exatamente. Você se obrigar a falar, é isso que eu tô querendo dizer, você se obrigar a falar aquela língua, você se obrigar a ir naquele restaurante com aquelas pessoas, se obrigar a, porque... Não se obrigar num sentido ruim, mas de, tipo, se permitir mais, né? Do que ficando nos seus costumes com aquela pessoa que já foi viajar contigo. Acho que se desafiar. Se desafiar, isso. Se desafiar é a palavra. Eu não me obrigo a nada. Tô me acolhendo e falo assim, por que eu não quero fazer isso? Eu me pergunto muito por quê. Por que eu não quero fazer isso? Se é frescura, aí eu não. Se é o do... eu tô desconfortável porque eu não conheço. Putz, vai lá conhecer, deixa eu ser otária. Mas se é tipo, não, já tive experiências que vão me causar gatilhos, isso daqui eu sei que eu não gosto. Ou até fiz uma avaliação e acho que não é seguro. E aí, menina, fica em casa, entendeu? Se a sua barriga deu uma revirada, já fica em casa, porque a intuição é um negócio pra levar a sério. O ponto, assim, que eu queria comentar é que eu pego muita carona, né? Enfim, agora, recentemente eu fiquei 1 ano e meio de Kombi, mas antes disso eu pegava muita carona. E pegar carona estando sozinha é muito fácil, que é uma pessoa só. O que também é um ponto negativo pra mim, que seria um contra, que eu diria, porque pegar carona sendo mulher sozinha é bastante perigoso. Então, assim, tem o lado positivo e negativo na mesma coisa. Vamos pros contras, amiga? Ai, vamos. E aí, 3 contras, bora. Eu já citei um aqui, que é o pegar carona sozinha sendo mulher. Eu vou soar bem boçal. Mas eu tenho um problema sério, que é falta de contexto. Pra qualquer pessoa que me conheça. Eu tenho preguiça de dar contexto. Eu cheguei no momento que eu tô de saco cheio de contar a minha história. Porque querendo ou não querendo, cada lugar que eu chego, as pessoas são muito interessadas na vida de quem é nômade. Porque por mais que a gente conheça um monte, porque a gente tá dentro de uma bolha. Mas estourando essa bolha, a vida da gente é muito estranha. Pra quem vive uma vida comum. Principalmente em alguns países que isso nem sequer é cogitado. Nossa, assim, na Albânia, as pessoas ficavam extremamente impressionadas. É diferente dos Estados Unidos. Que eu tô agora que eu tô na Califórnia. Sim. Né? Faz parte do dia a dia deles. Na Sérvia, não fazia. Tailândia, não, todo mundo era nômade lá. Mas na Croácia já não era. E vai me dando uma preguiça de contar a minha história. Que eu percebi que chegou uma época que eu tava tanto com a bateria social tão baixa, que eu comecei a resumir, e aí eu comecei a não contar, tipo, não, só tô de férias. Então eu tenho, às vezes eu perco relações por histórias que eu poderia viver, coisas que eu poderia acontecer, até conhecer outra pessoa ali do outro lado, porque eu fico com preguiça de dar contexto. Entendo. Eu acho que eu tenho a versão curta e a versão longa, assim, tipo... Versão curta, eu tô morando... Eu tento às vezes, né? Mas às vezes as pessoas ficam curiosas também, começam a fazer muita pergunta. Ai, te entendo. Por mais que a gente tenha a versão curta, que é assim, 3, 4 frases padrão. Não, tô viajando no mundo tem 2 anos, sou nômade, não, trabalho com RH. Que é a versão muito curta da história. As pessoas... Mas como assim? Quantas horas? E tal coisa? E há quanto tempo? E como faz gente... Então, tem um tanto de perguntas. Sozinha? É sozinha? É sozinha mesmo? Não é muito solitário? Nossa, essa pergunta é cruel. Outra coisa é que eu sou... Eu não acho que a minha linguagem de amor seja toque físico. Afinal de contas, se fosse, eu tava morta. Mas eu me recarrego em abraços. Abraços pra mim sempre foram muito importantes. E abraços, eles pra mim passam energias quando você conhece a pessoa. Não dá pra ser qualquer pessoa te abraçando. E isso pra mim, às vezes, é muito difícil. Eu já pensei em comprar passagem pensando em abraços. Tipo assim, cara, eu preciso voltar ao Brasil porque eu preciso de uns abraços, assim. A sensação de acolhimento, de segurança que um abraço me dá. Então, pra mim, essa é uma sensação de vazio que eu carrego. Eu adoro encontrar gente conhecida no caminho. Normalmente eu começo a chorar quando eu encontro algum amigo meu e me abraçam, sabe? Acho que a maioria meus amigos que me encontraram na estrada já passaram por isso. Eu acho que é exatamente isso que faz com que eu me apegue tanto a pessoas que eu conheço, tipo, uma semana. Eu fico
sabe, fake it until you make it. Vem cá, te amo desde que nasci. Eu não me apego tanto, né? Eu tenho um negocinho assim que me se apegar. Eu gosto muito, eu sou fissurada em despedida. Eu virei fã de despedida. Eu fanfiquei despedida. Despedida pra mim virou um grande fim de grande capítulo. evento onde eu sou o centro das atenções. Estou deixando só memórias maravilhosas de tudo que passamos juntos. Exatamente. O que leva ao terceiro contra. Que é, falando da minha vida de date, gente, todo date é um test drive. Sabe quando você entra num carro que não é seu? Aí você tem que mudar a altura do banco, do ar, entender como é que funciona, como é que faz o quê, qual é o botão que aperta. É assim, sabe? Então, às vezes, tudo que você quer... É sair com a certeza de um beijo bom. Às vezes, tudo que você quer é sair Nossa, de casa com a certeza de um beijo só bom. isso. Era só Só isso, assim, sabe? É não ter que dar um mínimo de explicação. É o Eu não tenho que ficar conforto... pensando, ai, será que ele vai... Sabe? Amiga, é o conforto de um relacionamento monogâmico de 5 anos. Sabe? Não. Não sei, amiga. Me conta como é. Que eu desconheço essa experiência. Desculpa, apertei gatilhos. Oi, menina. Fica spoiler aí, galera. Ai. Mas enfim, assim, explicando, né, esse tweet que tá rodando agora, que tá famoso, do relacionamento, tudo que eu queria era o carinho de um relacionamento monogâmico morno de 5 anos. Peraí. Can I help you? Fomos interrompidas. Mas explicando então, esse tweet que tá rodando agora, né, pra pessoa que não consegue se relacionar com o tweet de tudo que eu precisava agora. Era um relacionamento monogâmico morno de 5 anos. Sabe quando você só quer transar? Mas você quer transar do seu jeito? Sem ter que explicar nada pra ninguém? Nessa parte E é eu um consigo negócio assim, ó. identificar. A pessoa toca no seu pé, sabe que você é pra virar. A pessoa faz não sei o que, sabe que você faz tal coisa. Então, é o conforto do não dar explicação. É o conforto do não ter que ser sensual. É o conforto... Sim. O conforto do... Sim. Tô de pijama, e daí? Sabe? E pra mim, todo mundo é novo. Eu tô sempre na fase do romance. O que é bom, não é bom? Eu não reclamo, não. Eu gosto. amo minha vidinha do jeitinho que ela é, eu escolho ela, inclusive. Mas tem hora que não. Eu vou dizer que eu entendo só porque eu entendi a descrição, mas eu não me relaciono nem um pouco com esse sentimento ainda nesse momento da minha vida, não. Saudades. Sim. Será que você só quer ficar jogada no sofá de pijama no domingo de manhã? Aham. O que era um contra gigantesco, mas não era de viajar sozinha, não. Era da vida na Kombi. Mas um dia a gente vai falar sobre isso. Que você nunca está em casa sozinha. Você é um grande ponto turístico. E aí, falando ainda da vida na Kombi, uma coisa que tu colocou como pró, e eu nesse... Eu entendo porque antes da Kombi, quando eu era nômade antes da Kombi, eu colocaria isso como pró também. Poder tomar as minhas decisões e tal. A gente falou disso alguns minutos atrás. É muito massa. Mas na Kombi eu achava isso um gigantesco contra. Porque a Kombi quebrava, tinha dado um problema aqui no mecânico, eu tinha que decidir se o mecânico era confiável ou não, se eu ia naquela mecânica, naquela cidade, se eu pagava um guincho pra ir pra uma cidade maior, pra ir no mecânico lá, se eu ia dormir naquele lugar, se era realmente seguro, se eu falava com o cara do restaurante, ou se era melhor o cara do restaurante nem saber que tinha uma mulher ali dormindo. Todas essas decisões que eu tinha que tomar sozinha me pesavam muito, eu só queria ter alguém pra debater, assim. Eu usei muito ao longo desse 1 ano o meu pai, pra tomar esse tipo de decisão. Tipo, eu ligava pra ele chamada de vídeo. Pai, isso aqui, o que eu faço? Aí ele só me perguntava, o que tu acha? Tal coisa, tá? Então eu faço tal coisa. Às vezes você só quer uma validação. Quando você tá se sentindo inseguro, vai lá que essa decisão pode dar certo. Tenta isso, sabe? Eu acho que o nível de insegurança quando eu tinha o carro pra lidar pra mim era tão grande que eu precisava da validação, sim. No começo da minha vida nômade, uma das coisas que me estressava muito é que cada cidade você não sabe como as coisas funcionam. Você não sabe. E umas coisas muito simples, que as pessoas se irritam com você. Por exemplo, na Croácia, você não pode colocar os produtos na esteira do mercado. Você tem que você tem que botar a cestinha inteira, não o produto. Entendi.
mulheres sempre falando muito alto comigo na língua delas e eu não sabia o que estava acontecendo, tentava entender, até que eu comentei isso com a pessoa de lá e a pessoa me explicou. Mas assim, eu já tava viajando há muito tempo, então eu já tava mais tranquila quando eu cheguei na Croácia. Mas no começo, qualquer coisa que você não sabia me estressava muito, porque qualquer mercado que eu vou, tô me enganando? Não tô me enganando. Acho que depois que eu fiz mais de um ano de estrada, você começa a entender mais como as pessoas, tipo, observar mais, o que você tem que olhar, o que você não tem. Sim. Eu tirei o peso disso pra mim, ficou mais fácil. No começo eu me estressava muito, mas pra mim a validação deixou de ser um contra. Hoje é um pró que eu não preciso validar nada. Massa. E aí, vamos pros aprendizados? Vamos pros aprendizados. Coisas que só descobri porque eu tava sozinha. Eu tenho certeza do que eu gosto. E é surreal, assim. Pra qualquer âmbito da minha vida, eu tenho certeza absoluta do que eu gosto. É muito diferente. Te digo mais, eu sinto que eu criei os meus próprios indicadores, sabe como? Eu sei me medir, não do tipo assim, eu sei me medir se, eu tô feliz, qual que é o meu nível de felicidade com isso aqui vai me deixar um pouco feliz e um pouco angustiada, então eu vou, isso aqui vai me deixar muito angustiada pra pouca felicidade, então eu não vou, sabe? Tipo, de se medir, assim. Por que você tá fazendo isso? Você quer fazer isso? E esse porquê, eu sou uma pessoa que eu tento viver pelo que eu prego, né? E eu prego muito uma vida com propósito. E propósito das coisas estarem conectadas. Eu sei por que eu tô vivendo o que eu tô vivendo. Eu não tô viajando porque é bonito, divertido, eu quero postar foto no Instagram. Eu tô fazendo isso porque é quem eu sou. Porque pensar em não estar em movimento me adoece. E o movimento, ele faz parte de quem eu sou. Conhecer, nada me faz tão feliz quanto conhecer coisa nova. Sim. Nada me faz tão feliz quanto experienciar lugares, comidas, coisas, pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu sei exatamente. E nós duas somos bem diferentes nisso. A gente tava falando antes da gente começar a gravar do quanto a trilheira e eu sou a nômade de porcelanato, né? Total. Eu sou muito nômade de porcelanato. Gente, eu tô aqui falando com vocês com o meu aquecedorzinho ligado, com o meu chão de carpete, né? Meu banheiro, meu quarto só pra mim. Então, e essas são as coisas que eu gosto. Eu moro em grandes cidades. Enquanto isso, no carnaval, eu vou subir numa bicicleta e pedalar de Macapá até o Oiapoque, atravessando uma reserva indígena gigantesca e provavelmente acampando na aldeia durante os dias de bike pra chegar até lá. Esse fim de semana aconteceu uma coisa que seria perfeita pra Lizzie Nômade. E eu tava assim, tipo, não. A pessoa falou, vamos fazer tal trilha. Eu falei, não, estou cansada, tive uma semana exaustiva. Não quero fazer trilha, só são 2 quilômetros. Eu fiz, eu não quero fazer, não vai me fazer bem esse fim de semana. Não é pelo esforço físico, é porque se eu tropeçar numa pedra, eu vou ficar no mau humor, aquilo vai acabar com o meu dia, com a minha semana. Então eu não preciso me expor a isso. E a pessoa ainda assim insistiu, né? Ao contrário da Lizzie, que se ela não tivesse a semana boa, que dissesse assim, vamos subir um morro. Pelo amor de Deus, bora subir esse morro, vou recarregar minha energia, porque minha semana foi um inferno. Tudo que eu queria alguém fazer assim, vamos pra um brunch. Não. Sabe? Vamos pra um brunch, vamos num teatro. Vamos, sabe? Vamos ver isso o é um pôr do lance pra sol. mim. Eu gosto de teatro, mas eu não consigo recarregar minha bateria num lugar cheio de gente. Eu preciso recarregar minha bateria no meio do mato. Me leva numa biblioteca pública. Me leva num museu. Tu quer me deixar feliz? Tu me leva num museu. Me leva e me solta assim, ó. Não precisa nem ficar do meu lado. Se ficar é ótimo. Tu só me leva num museu se for sobre artefatos de povos originários, história de alguma coisa. E olha lá, viu? E porque olha se for lá. tudo roubado, tudo não Nossa, vai... não, exatamente. Se for na Europa tudo roubado daqui, nem me leva, entendeu? Só se for pra ir comigo dali pra alguma delegacia, porque eu vou dar um escândalo lá dentro, dando um piti. Eu vou achar alguma coisa que eu vou dizer, isso aqui devia estar em tal lugar. Porque... espere a politização. Conheça suas nômades. Tem uma amiga nômade, vai encontrar com ela? Conheça suas nômades.
Não faz, gente, eu tenho pavor quando eu vou na cidade de vocês. Vocês fazem umas programação assim, tipo, de ponto turístico. Eu odeio ponto. Gente, eu odeio ponto turístico. Nossa, não me leva pra ponto turístico. Eu vou estar assim, tipo, gente. Não é gente, é turista. Eu tenho problema com gente. E aí já vai pro ponto 2, que é a questão de autorregulação de bateria social. Gente, eu sei muito regular minha bateria social. Eu sei, tipo, se eu não for embora agora, eu vou ficar a pior pessoa do mundo. Ou se eu não for ver gente essa semana, eu vou ficar afundada nessa cama. E aí é tudo autoconhecimento, né, gente? No geral, todos os pontos eles são de autoconhecimento. Sim. Então, o fato de estar sozinha, você não se conhece se você não estiver só. Eu já tive discussão com amigas minhas que elas vão encadeando relacionamentos. Então, termina um relacionamento, começa outro, termina um relacionamento, começa outro. E não só relacionamentos amorosos. Ah, divorciei. Deu uma semana pra morar com uma amiga. Aí comecei a namorar de novo, fui morar com essa pessoa. E aí você vai tomando uma cadência de não estar sozinha. E você não aprende a ficar sozinha. Se você não aprende a ficar sozinha, você não aprende sobre você. Você aprende sobre como você é com outras pessoas. Sim. Isso da autorregulação de bateria social é muito real e pra mim é muito... Quando eu tô em cidade grande, rola muito também. Tipo, em cidade grande, como eu falei, eu só recarrego a minha energia no meio do mato. E aí você tem dificuldade de ir pro meio do mato, quando você tá na cidade grande. E aí eu não vou recarregar minha bateria em nenhum programa de lazer que a cidade grande tem pra me oferecer. Então eu tive que aprender a recarregar minha bateria social de outras formas, tipo assim, isolada dentro de um quarto. Lendo. Porque lendo, escutando um determinado tipo de música, enfim, coisas desse tipo. Fumando um de vez em quando, que é bom pra dar uma relaxada, dar uma soltada. E pra mim, o ponto principal desse podcast, e pra mim a coisa que eu tenho certeza, só porque eu tô sozinha, é que é totalmente possível ser feliz sozinha. Totalmente possível ser feliz sozinha. Quando eu li, a gente mandou uma pra outra, né? Os comentários e tal, antes de gravar esse podcast, galera. Quando eu li, eu pensei assim... O que é felicidade? Eu falei, isso aqui é outro podcast. Porque, pra mim, a conclusão que eu cheguei é que é impossível ser feliz sozinha. Se eu tivesse totalmente... Porque essa autorregulação da bateria social é que nem tu falou. Tem dias que eu falo assim, não dá, eu preciso ver gente. Eu preciso interagir com pessoas. Eu preciso me inscrever num curso nessa cidade, porque eu preciso debater sobre um determinado assunto com outras pessoas e tem que ser ao vivo, sabe? Então, eu aprendi que dá pra transitar na vida sozinha, e aí eu tendo a concordar contigo, é super possível ser feliz estando sozinha, do tipo, não estando num relacionamento com alguém, e aqui extrapolando de relacionamentos amorosos, né, como a gente falou antes, mas que é impossível ser feliz se eu estivesse sozinha no mundo, entendeu? Se não houvesse a possibilidade. O sozinha no mundo nem existe. Exatamente. Mas o que eu falo do ter totalmente ser feliz, é possível ser feliz sozinha, é que socialmente... A gente associa que momentos de felicidade só são compartilhados. Exatamente. E ok, assim, gente, não estou dizendo que morrerei, estarei sozinha, não gosto de pessoas, não é isso. Dei outros vários exemplos aqui de como pessoas são importantes. Mas é totalmente você ser feliz, estar feliz, estando com você mesma. De sentir felicidade com a tua própria presença. Sim. É o que eu falei antes, o que é felicidade? Porque se a felicidade é o momento... são momentos de felicidade, é muito possível ser feliz sozinha. Inclusive, se você que tá nos ouvindo não se conectou com isso que a gente tá dizendo e tende a discordar, bora testar, assim, sabe? Elenca alguns programas, vai fazer algumas coisas sozinha, porque é outro tipo de felicidade que você acessa, que é completamente diferente daquele outro lugar. É uma felicidade... Não sei. Amor próprio. De amor próprio. De autorrealização. De realização. De autorrealização. De pensar que eu posso ser feliz com outras pessoas muito mais porque eu sei ser feliz sozinha. Porque eu sei me proporcionar a felicidade. Não é só que, tipo assim, aconteceu alguma coisa e eu fui feliz apesar de estar sozinha. Não. Eu me proporciono a minha felicidade porque eu aprendi os meus botões, onde é que clica em mim.
Entendeu? Faz todas as relações ao meu redor serem muito mais saudáveis, porque eu tiro a dependência do outro de me fazer feliz. Eu não preciso de outra pessoa pra me dar felicidade, pra me oferecer momentos de felicidade. Porque eu sei o que me faz feliz, eu consigo me proporcionar isso. Eu consigo me expor a pessoas que podem me fazer feliz, a ambientes que podem me fazer feliz, a situações que podem me fazer feliz. E isso tira a dependência das relações que eu tenho. Eu não preciso que a Liz me dê atenção do jeito X pra que eu seja feliz e que eu aprecie a relação da gente. Porque se eu não preciso de outra pessoa pra me fazer feliz. É por isso que eu falo que é totalmente possível ser feliz sozinha. Exatamente. E tipo assim, eu não. Então quer dizer que se a Andy vier e me der aquela atenção no tipo X e tal, não sei o que, vai me deixar muito feliz. Que massa, que bom. Se essa felicidade não vier, eu sei o meu leque de possibilidades de receber, de ter essa felicidade, sabe? De me fazer feliz. Seja num tipo de evento que você vai, seja num tipo de programa, num tipo de assunto que você gosta de debater e de abordar, e aí você vai ao encontro dessas pessoas. É um saber procurar em cada cidade também, que é muito massa. Do tipo, cheguei nessa cidade, o que eu preciso estabelecer pra me fazer feliz, né? Exatamente. Estar feliz. E é isso, gente, que a gente tinha pra hoje. Inclusive, esse já é um puta de um gatilho aí pro nossos próximos 2 episódios. Então, fiquem com a gente no resto É isso, conta pra gente. Vai lá no Instagram, vai lá no TikTok, vai lá no YouTube, onde você preferir, em todos eles. E conta pra gente o que a gente faz feliz. Então, qual é que é... Acho que pra gente, se quiser conversar e debater com a gente, conta pra gente quais são os seus contras de estar sozinho, estar sozinha, que a gente quer conversar sobre isso. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Transatlânticas. A gente volta na sexta-feira com o episódio do Transas e na próxima terça-feira com o 3º episódio da temporada do nosso podcast. Vemos vocês lá. Tchau, tchau.